Note bem, nós temos passado por momentos difíceis. Qual de nós não tem passado por situações difíceis? Alguns talvez não estejam presentes e quem sabe não veio na igreja porque está triste, está abatido, está desanimado. E pode ser que pessoas podem estar dizendo que não virão mais, não querem vir mais. Pode estar passando por isso. E se estiver nos assistindo, Deus abençoe que esteja. Eu vou dizer para você que qual é o motivo para que a gente desanime da fé em tempos de aflição, em tempos de perseguição, em tempos de tristeza, em tempos de angústia. Nós somos chamados pelas Escrituras para não estranharmos essas situações que vêm sobre nós. São as aflições do tempo presente. São coisas que irão acontecer, mas não significa que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. Que prova maior de amor você quer que Ele dê para você? Ele já deu o Filho dele para morrer no seu lugar. E deu o Filho dele com a promessa de que, crendo em Jesus, você tem a vida eterna. Chegará um dia em que todas as suas lágrimas, Ele as enxugará. Então não há motivos. Se você abrir comigo a sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, você vai encontrar no capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Pedro dizendo: amados, note bem como ele começa isso aí. Amados, não é porque vocês estão sofrendo que vocês não são amados. Vocês são amados. A maior prova de amor de Deus por nós é seu Filho ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele diz, 1 Pedro 4,12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se essa ardente prova fosse coisa estranha vos acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, pelo nome de Cristo vocês são desonrados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Satanás não está preocupado com aqueles que não são de Jesus. Esses já são dele, mas ele está procurando fazer com que os filhos de Deus não produzam frutos nas horas difíceis, nos momentos de provações. Não glorifiquem a Deus, porque a melhor hora de nós glorificarmos a Deus é quando as coisas estão difíceis, quando a lágrima está rolando, quando os cabelos estão caindo. Meu irmão, são nessas horas que realmente nós podemos dizer: Senhor, não estou entendendo nada, nem estou gostando de nada disso, mas eu estou firme no Senhor. Glórias a Ti. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque vamos meditar hoje em Hebreus, no capítulo 13. Estamos chegando no final, caminhando para o final. Não vamos concluir hoje ainda, mas abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, no versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, algumas traduções vão dizer guias, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, prestando atenção. E se está vivendo errado, chame a atenção. Se está fazendo coisas que não glorificam a Deus, não é porque é pastor que não está sujeito a ser também chamado a atenção. A Bíblia diz que um presbítero, você leva uma testemunha com você, se sabe alguma coisa errada dele, procura certificar se isso é verdade mesmo, pega uma testemunha e chega lá e chama ele na responsabilidade, na regulagem, né? Mas, se ele está dando um bom exemplo, está dizendo aí o texto: a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo, se esse está vacilando, se esse pastor aí está vacilando, Jesus não vacila. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitam, não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais
cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua desonra, a sua vergonha, o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre, não importa a situação, ofereçamos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós vamos meditar nessa noite apenas até o versículo 17. Vamos falar com Deus. Amado e eterno Deus, nós louvamos o nome do Senhor, nós te bendizemos, pois Deus, somente o Senhor é digno de ser honrado, de ser exaltado. E nós viemos aqui, quero crer que todos nós, Pai, viemos aqui com esse propósito único, de reverenciarmos ao Senhor, de expressar diante do Senhor o nosso temor ao Senhor, a nossa reverência para contigo, a nossa gratidão para com o Senhor, a nossa dependência do Senhor. E se dependemos do Senhor, nós precisamos que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações. Não somos de nós mesmos e não fomos chamados para ser senhores de nós mesmos, ó Deus. Tu és o nosso Senhor. Portanto, nos ajude a ouvir sua voz. Se porventura alguma coisa em nós não está em conformidade com o seu querer, que o Senhor venha nos moldar, nos transformar, operar em nós arrependimento, operar em nós o que precisamos para que permaneçamos firmes no nosso compromisso, na nossa fidelidade para contigo. Pedimos assim sua graça e rogamos que o seu Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então essa carta foi escrita inicialmente a um povo hebreu. É para nós também. Era inicialmente para eles, mas se aplica a nós. E eles estavam vivendo, como temos sempre falado aqui, uma situação difícil, situação de perseguição, e muitos deles estavam aí já com as malas prontas para voltar para a sua velha religião, voltar para o judaísmo, porque não queriam ser perseguidos. E aqui, nesse contexto de dificuldade, de perseguição, o autor está dizendo que, apesar das aflições, das perseguições, da possibilidade daquelas pessoas serem até mortas por causa da sua fé, eles deveriam perseverar. E aqui ele procura estimulá-los, chamando-os a não ficarem entregues a sentimentos de autopiedade por causa dos sofrimentos. Porque quando nós estamos passando por dores e perseguições e decepções, frustrações, doenças, somos tentados a cair naquele sentimento de coitadinho de mim, né? Essas pessoas estão me perseguindo, são injustas comigo, ou isso ou aquilo, inventarmos uma série de desculpas para nos permanecermos prostrados e lamentando e chorando as dificuldades pelas quais estamos passando. Mas eles, ao contrário disso, estão sendo chamados a permanecerem firmes. E o versículo 14, se você prestou atenção, o versículo 14 aqui o autor os está chamando a nós também, para que possamos lembrar que aqui não é o céu. Vocês não chegaram ainda à pátria celestial, vocês estão caminhando para lá, vocês são forasteiros e peregrinos aqui. Isso aqui não é o céu, vocês não vão ter garantia nenhuma de que as coisas serão constantemente perfeitas e tranquilas, que não virão dificuldades, não há essa garantia. Então, aqui não é o céu, vocês não chegaram à pátria celestial ainda, vocês estão caminhando. Versículo 14, ele chama a atenção deles para isso. Por causa disso, então, se alguma coisa estiver dando errado no meio do caminho, não estiver saindo do jeito que você gostaria que fosse, lembre que isso não é motivo para você ficar prostrado, desanimado e até pensando muitas vezes que
essa sua fé não deve ser a fé muito certa, porque olha o que está acontecendo. Não vale muito a pena essa minha fé, porque eu não estou feliz, não estou do jeito que eu gostaria de estar. Então, dificuldades não é motivo para pensarmos assim. E para esses hebreus e para nós também, para eles foi dito, meus irmãos, que o crente, quem é o crente? O crente em Jesus é aquele que crê não apenas para o aqui e agora, mas é aquele que crê e continua crendo durante todo o seu viver para, acima de tudo, a eternidade. Dificuldades fazem parte dessa vida. Então, o crente é aquele que olha para além do momento. É aquele ao qual foi dito, se você volta a sua página aí, em Hebreus capítulo 10, 2 páginas, no versículo 36 a 39, a esse que diz que é crente, olha, se ele é crente, ele ouviu o recado de Deus, e o recado de Deus para ele é completo. Diz assim no versículo 36, Hebreus 10, 36, porque necessitais de quê? Perseverança, algumas traduções vão dizer paciência. Para quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, obedecido à vontade de Deus, vocês não desanimem porque tem dificuldade, não. Depois de ter feito a vontade de Deus, vocês precisam de perseverança para alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo, aquele que foi justificado pela fé, ele continua vivendo pela fé. Ele vai entender isso, ele é justificado para a eternidade. Ele é justificado para ser blindado e não acontecer nada com ele aqui agora. O justo vai caminhar pela fé, viverá pela fé, mas se ele voltar atrás, se ele recuar, diz o texto, a minha alma, o Senhor Deus está dizendo, não tem prazer nele, é sinal de que ele nunca creu de verdade. Ele creu em fantasias, ele creu em falsas promessas, ele criou as suas próprias expectativas em relação ao que Deus iria fazer por ele, mas criou expectativas erradas de coisas que Deus não prometeu para ele. E é por isso que ele vai achar que Deus o traiu, e ele vai recuar, então ele nunca creu. Então, e se ele retroceder, diz o texto, Deus está dizendo, a minha alma não tem prazer nele, porque ele nunca creu. Nós, porém, quem somos nós os que cremos, se cremos de fato? Nós, porém, somos daqueles que não se retiram para a perdição, não tem para onde voltar. Jesus é o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não há eternidade, não há como entrar no céu se não for pela fé em mim. Um crer que continua crendo por toda a vida, um crer que é fiel até a morte, não é possível. Então, nós não somos daqueles que retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a eles foi dito isso. Como é, de fato, o viver de alguém que verdadeiramente creu? De forma, então, que ele está dizendo isso porque aqueles irmãos, por causa das dificuldades, estavam querendo voltar para a sua velha religião, mas o autor está dizendo para eles que retroceder ao judaísmo, voltar àquele velho sistema religioso, voltar ao mundo para escapar da perseguição, isso seria uma tremenda tolice, isso seria um retrocesso, e seria algo inútil. Porque seria, no caso deles, voltar para aquilo que apenas tinha sido uma representação da verdade que estava por vir. Eles estariam voltando novamente para os cerimoniais da lei, para os sacrifícios, na intenção de escapar da perseguição, porque o judaísmo era uma religião permitida no Império Romano, mas o cristianismo não. Então, se eles voltassem lá para o judaísmo para escapar, eles estariam voltando para as representações, porque o judaísmo e seus sacrifícios e seus cerimoniais apenas apontavam para Cristo que haveria de vir, e agora, tendo Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo chegado, não fazia sentido, então, voltar para as sombras, os tipos, as coisas que representavam que ele haveria de vir. Todos os rituais apenas representavam. Os cordeiros que eram mortos no passado representavam Jesus. Agora não era mais de sacrificar animais. Agora era hora de crer no Cristo sacrificado, morto e ressurreto. Era hora de permanecer firme nele. Ele veio, aquele que tinha que vir veio. De maneira, meus irmãos, que nesse final de carta aos Hebreus, da carta aos Hebreus, eles estão aqui sendo lembrados de como é o viver daqueles que creram e que por isso estão aguardando dias melhores. Daqueles que verdadeiramente dão evidências de que
estão caminhando para uma pátria melhor. Dão evidências que eles têm consciência de que nesta vida eles são forasteiros e peregrinos. Eles não pertencem a isso aqui. Isso aqui não há nenhuma promessa que a nossa família será 100%, as nossas finanças serão 100%, a nossa saúde será 100%. Não há essa promessa. Se você veio para o cristianismo esperando isso, tira o seu cavalinho da chuva e pula fora. Vai caçar outra coisa para você, porque não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. O Senhor te promete vida eterna. E Ele é bem honesto em dizer-nos: no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Você não está seguindo um derrotado, um fracassado, está seguindo um vencedor. E o autor aqui, então, está procurando mostrar a eles como é a vida daqueles que estão com essa convicção. Eu sei para onde estou indo. Eu não sou um mendigo neste mundo, que tem que ficar pedindo esmola de amor para as pessoas, pedindo coisas, não, fazendo de tudo para as pessoas gostarem de mim. Não, ainda que eu seja rejeitado por causa das minhas convicções, eu vou suportar o tranco, a dificuldade. Eu sei em quem eu tenho crido, não preciso do amor do mundo. Não que eu vou desprezar as pessoas, não preciso de vocês, nada disso. Mas se eu tiver que negociar os meus valores, os princípios de Deus, para poder ser aceito por eles, eu vou dizer: não, estou fora. Mesmo que eu seja enxotado, zombado e perseguido, morto, eu não preciso de mendigar o amor das pessoas. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, esse texto foi escrito para que eles pudessem ter noção de como vive o crente, e foi escrito também para nós, para que nós fôssemos instruídos, meus irmãos, a respeito dos possíveis sofrimentos, enquanto nós estamos esperando o nosso encontro com o Senhor Jesus, e para que também nós saibamos como nós devemos esperar a volta do Senhor Jesus. E como vimos na última vez que pregamos sobre esse texto, do verso 1 ao verso 6, nós aprendemos que nesta jornada, nessa caminhada para um amanhã melhor, nenhuma frustração, nenhuma adversidade, nenhuma perda deve ser motivo para nós ficarmos prostrados e deixarmos de trabalhar, e deixarmos de fazer as coisas que Deus espera que nós façamos. Porque alguém nos decepcionou, estamos tristes, falimos, estamos doentes, nada é motivo para nós colocarmos uma carranca, ficarmos carrancudos, ficarmos amargos e deixarmos de abençoar as pessoas, deixarmos de fazer o bem. Nunca, nada será uma justificativa para você não ser um abençoador, enquanto você espera a volta de Cristo. Você viver fazendo o bem. Nós aprendemos isso, porque enquanto o crente aguarda aquele grande dia, o crente, se ele é crente, ele é ensinado aqui na palavra de Deus como ele vive. Ele vive fazendo o que deve fazer para a glória do seu Senhor, ainda que seja no meio das dores. E nesse tempo de espera, o que nós aprendemos desses versos de 1 a 6 é que o amor, ele deve ser a tônica, o amor deve ser a ênfase, deve ser a marca na vida de uma pessoa que anda com Jesus, na vida de uma pessoa que vive pela fé. E por isso, ele, sabendo a quem ele pertence, sabendo que aquele a quem ele pertence o ama, e sendo assim ele o ama também, e o ama porque ele amou primeiro. Então, a perseguição que vem do mundo não deve intimidar essa pessoa. Se ele é crente, se ele recebe o amor de Jesus, a falta de amor do mundo, a perseguição, não é motivo para que ele fique retraído, encolhido, se sentindo um coitadinho. Nada é motivo para intimidá-lo. Ele deve lembrar em todo o tempo que Deus está com ele. É isso que nos diz o versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então eu continuarei fazendo a vontade do meu Senhor, amar como Jesus amou. A única coisa que aquele que é um viajante, que é um forasteiro e peregrino deve temer, não deve temer o homem, não deve temer o mundo, mas a única coisa que ele deve temer é ser contaminado pelo mal e se tornar também mal. Se tornar apático, se tornar omisso, se tornar amargo. É o cuidado que nós devemos ter, porque pior do que sofrer o mal é praticar o mal, é se tornar semelhante àquele que te ofende, àquele que te agride. Então ele deveria
se cuidar, se resguardar, manter os seus olhos na graça de Deus e não ficar olhando para a desgraça dos homens, para o mal que os homens fazem. Hebreus capítulo 12, o autor diz para eles assim: olha, vocês que creram em Jesus, tenham cuidado. Cuidado para quê? Cuidado para vocês não se privarem do quê? Da graça de Deus. Porque da graça de Deus vem a nossa convicção de que, apesar de nós somos amados, o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, e deu seu Filho para morrer por nós. Então é tudo pela graça. Então, no trono da graça, quando você está diante da graça de Deus, você é fortalecido no seu senso de valor próprio, na sua convicção de que você é amado, de quem você é. Então, Hebreus 12:15 está dizendo isso. Tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio delas muitos se contaminem. Se você se privar, deixar de olhar para o Senhor, que é o seu padrão de amor, de bondade, e começar a ficar se comparando com os homens para ver se vale a pena ou não, você vai se encher de amargura e vai contaminar todo mundo. Vai dizer, como muitas vezes nós somos tentados fazer. E aí você está trabalhando no lado do diabo. A amargura, não temos motivo para alimentar a amargura e viver com ódio, com ressentimento. Devemos rever os nossos caminhos, ouvir a voz de Deus e retomar a nossa jornada. Então, a única coisa que o caminhante deve temer é esse de não se deixar contaminar pelo mal. Paulo, escrevendo aos Romanos 12:21, diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, com o amor. Vença o mal com o bem. E para que os crentes não ficassem, então, amargurados, desanimados, prostrados, agora entrando no versículo 7, aqui o crente é chamado para quê? Versículo 7. Olhai para os vossos líderes, os vossos guias, os vossos pastores, estão chamados para olhar para aqueles pastores que fossem fiéis ao Senhor, para que eles pudessem ser lembrados qual é o modelo da fé. E aqui, pela forma como ele escreve, ele está dizendo líderes também que haviam morrido já. Lembro, e talvez muitos dos líderes haviam morrido por causa da sua fidelidade. Foram fiéis até a morte, por causa da sua fé, eles foram mortos. Então lembre do exemplo dessas pessoas, nas quais você viram realmente um compromisso com Deus, um andar com Deus, para que vocês permaneçam firmes. E, acima de tudo, se vocês não estão achando que não tem ninguém firme, acima de tudo, vocês têm um motivo para permanecer firme, porque Jesus, se as pessoas estão aí, talvez capengando, Jesus não. Acima de tudo, eles deveriam olhar para o Senhor Jesus, o nosso supremo padrão, porque o verso 8 diz que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há motivo, então, para nós vacilarmos na nossa conduta, porque o mundo está assim, o mundo está assado. Não. Capítulo 12, versículo 2, aos Hebreus também, diz para onde nós devemos olhar. Em todos os momentos, em todas as situações, na alegria e na tristeza, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? Suportou as dificuldades. Ele está chamando você para suportar as dificuldades, mas ele passou muito mais do que você. E havia um gozo adiante dele. Foi por causa do gozo que havia diante dele que Jesus suportou a cruz. Olha isso. Olha, lê comigo novamente o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando o desprezo, desprezando a afronta, e assentou-se no trono da destra de Deus. Agora, que alegria que Jesus teria, que ele, por causa daquela alegria que ele teria, ele suportou. Isaías 53 vai nos responder isso. Isaías 53 diz que ele daria a sua vida por nós, levaria sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, e ele iria ver lá no futuro. Nossa humanidade, estou dizendo isso, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas numa linguagem humana estou dizendo isso. Ele iria ver o fruto do seu trabalho e se alegraria. Qual era o fruto do trabalho de Jesus? A nossa salvação, meus irmãos. Os muitos que foram salvos pelo seu sacrifício. Era isso que motivava Jesus. O amor de se entregar por nós naquela terrível cruz. Então nós, acima de tudo, somos chamados para olhar para Cristo e olhar para o futuro, olhar para as promessas, para nós os que cremos. Ainda que agora nós não estamos vendo nada, eu criei em Jesus e minha situação financeira não mudou,
Eu criei em Jesus e a minha doença continua lá, eu criei em Jesus e estou pobre do mesmo jeito, não sei o quê, minha família tem problema. Mas lembre, olhe para o futuro. Paulo escrevendo aos Coríntios 15:19 diz que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós estamos limitando a nossa expectativa, né? Estamos achando que não vai valer a pena, porque eu estou esperando só aqui, e aquilo parece que não deu certo, então eu vou desanimar. Não, é além, muito além. À espera de mim existe alguém, vou lembrar disso. O Senhor tem me chamado para a eternidade. E no verso 9, meus irmãos, desse capítulo 13 de Hebreus, nós somos lembrados que nós fomos salvos por Ele, tão somente por Jesus. Não foi nossa ajuda, nós não demos nem 1% de nada nosso, não foi ajuda nenhuma nossa. Nós somos salvos por Ele e para Ele. Fomos salvos, então, pela graça, e não por prática de rituais religiosos, de ordenanças religiosas, de comer isso, deixar de comer aquilo. Não, não foi por isso que nós somos salvos, porque obedecemos a lei, guardamos preceitos. Não, fomos salvos exclusivamente pela sua graça, mas salvos não por obras, mas vamos lembrar que salvos para as boas obras, como nos ensina Efésios 2, versos 8, 9 e 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, eles não deveriam se deixar levar por nenhum ensino religioso aí que viesse perturbar a liberdade que eles tinham em Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e assim eles viessem desviar os seus olhos da graça e ficar tentando achar que eles eram salvos pela prática religiosa, pelas suas obras. O versículo 9, então, nos ensina assim: não vos deixeis o que mesmo? Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça, só a graça. Tão somente pela graça, e não com manjares, comer isso ou deixar de comer aquilo, que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Então, fixe os seus olhos na graça de Deus. E dos versos 10 ao versículo 13, o que nós temos aí? Um texto difícil, né? Mas nós temos aí, meus irmãos, uma analogia, temos aí uma comparação. Porque aqui nós temos o autor fazendo uma referência, ao citar altar, sacrifícios, ele está fazendo uma referência ao sacrifício do dia da expiação. O que era esse dia da expiação? Era um dia no qual o povo jejuava, o povo confessava os seus pecados, um dia anual, no qual o sacerdote oferecia um sacrifício pelos pecados de toda a nação. Então, naquele dia da expiação, ele sacrificava o animal, tirava o sangue do animal, entrava dentro do tabernáculo, entrava lá no Santo dos Santos, era uma vez por ano que ele entrava lá, para fazer exatamente isso. Lá estava a arca da aliança, dentro da arca estava a lei, dentre outras coisas, estava um pote de maná, a vara de Arão que floresceu, estava a lei. E em cima da arca tinha uma tampa. A tampa se chamava propiciatório. Então, onde vem a palavra propício, favorável, propiciação, favorecimento. Então, ali estava a tampa da arca, que era o propiciatório. A tampa encobria o quê? Encobria a lei. Por que encobrir a lei? Porque a lei nos condena. Nós não teríamos pecado se a lei não dissesse o que é e o que não é pecado. Então, a lei, os mandamentos não nos salvam, mas os mandamentos apontam para o fato de que todos nós somos transgressores da lei. Não há um justo, nenhum sequer. E a lei nos condena. Então a tampa estava ali, guardando a lei. E de ano em ano, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e salpicar a tampa da arca. E assim, o sacerdote estaria aplacando a ira de Deus. Ou seja,
estaria satisfazendo a justiça de Deus. Não que o sangue de animais poderia tirar os nossos pecados, mas era um sacrifício temporário até que viesse o sacrifício perfeito de Jesus. Aqueles que ofereciam o sacrifício com o coração quebrantado e contrito, de certa maneira, estavam evidenciando fé no Cordeiro de Deus que viria lá no futuro e tira o pecado do mundo. Então, ali, por aquele ano, os pecados do povo estavam sendo ali retidos diante da justiça de Deus, e a justiça de Deus não saía para fulminá-los, para condená-los. Esse era o dia, então, da propiciação de todos os pecados. E, normalmente, em todos os sacrifícios que o sacerdote fazia durante o ano, ele e os seus ajudantes tinham direito de comer da carne dos sacrifícios. Eles comiam do altar, da carne do altar ali. Mas nesse dia especial, eles não tinham autoridade para comer desse sacrifício. O corpo do animal, o que era feito com o corpo do animal? Ele era levado para fora do arraial, para fora da cidade, das muralhas da cidade, e ele era ali queimado, totalmente queimado. E o autor está fazendo essa comparação aqui e trazendo à memória dos hebreus que, de maneira semelhante, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual, para nós os que cremos, ele é o pão vivo que desceu do céu, o qual nos alimenta para a vida eterna. Esse Cordeiro de Deus, por meio do qual temos a vida eterna, ele diz, eu sou o pão da vida. Então, ele foi crucificado aonde? Dentro de Jerusalém? Não. Ele foi sacrificado fora de Jerusalém, fora das muralhas de Jerusalém, assim como o cordeiro do sacrifício era levado e queimado fora dos muros, fora do arraial. A mesma forma, Jesus foi morto fora do arraial. E conforme o versículo 10, aqueles que não criam em Jesus, aqueles que estavam presos aos rituais da velha aliança, aqueles que não tinham fé em Jesus Cristo, esses então não participavam da comunhão com Jesus. Eles não tinham, portanto, direito do quê? O que o texto diz? Nós temos um altar, e do nosso altar, aqueles que ficam oferecendo sacrifício no tabernáculo, que estão na velha religião, esses não têm direito de comer daquilo que nós comemos. Esses não recebem o benefício da salvação em Jesus que nós recebemos, porque eles não largaram essa religiosidade velha para crer em Cristo. Estão na velha aliança, que já se cumpriu, Eles não têm direito de comer do altar no qual nós comemos. Então, eles não tinham direito de receber os benefícios da cruz, os benefícios do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Portanto, eles não podiam, pela fé, ser alimentados do corpo e do sangue de Cristo. Eles não eram salvos por meio da fé. Não tinham fé. Estavam com as sombras e não com a realidade. Estavam crendo naquilo que apontava para o Cordeiro que viria e, portanto, não tinham tomado posse da salvação. João, capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o verso 10 diz assim, temos um altar, quem nós, os crentes, de que não tem direito de comer. Quem que não tem o direito de comer? Os que servem ao tabernáculo. Aqueles que vivem lá na prática das coisas da lei. Esses não têm direito de comer daquilo que nós comemos, porque eles não têm fé em Cristo. Mas nós, meus irmãos, conforme Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, nós entendemos o quê? Pela palavra de Deus. Nós entendemos que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4 explica isso. O propósito da lei, o objetivo da lei, era nos fazer ver o quão pecadores nós somos, para que, reconhecendo que somos pecadores dignos de condenação, dignos do inferno, nós pudéssemos entender o quanto nós precisamos do sacrifício de Cristo, pois nós não podemos, por obras, por lei, por mandamento, por coisa alguma, salvar a nós mesmos. A lei tem essa finalidade. Romanos 3 vai dizer também isso. Romanos 3 também nos ensina da mesma forma qual é a finalidade, o propósito, o objetivo da lei. Se você abrir comigo rapidamente a sua Bíblia em Romanos 3, aqui nós aprendemos assim, no versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para quê que ela diz? Para que toda a boca esteja fechada, ninguém tenha desculpa esfarrapada diante de Deus,
e todo mundo seja condenável diante dele. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei, o que vem pela lei? Salvação? Não, pela lei vem o pleno conhecimento de que somos perdidos, que somos pecadores, condenados ao inferno. Quem crê não é julgado, não é condenado, mas quem não crê já está julgado, já está condenado. O fim da lei é nos abrir os olhos para isso, porque o fim da lei é nos levar para Jesus. A lei, Gálatas 3 vai nos dizer que a lei serviu de aio, serviu de pedagogo, é a daminha de honra que vai conduzindo a noiva até o altar onde a noiva se encontra com o noivo, e aí a daminha sai fora. A lei cumpriu o seu papel, o objetivo da lei foi cumprido. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós, os que cremos em Jesus, não estamos confiando em rituais religiosos, em sacrifícios ou obras praticadas por nós para sermos salvos, mas confiamos no sacrifício de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Aqueles sacrifícios do Velho Testamento, eles não eram, nunca foram suficientes para trazer salvação a ninguém, mas eles tipificavam o sacrifício perfeito de Jesus. Estamos aí em Hebreus, vamos abrir então Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 8, nos diz assim: como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, essas coisas não agradaram a Deus, os quais se oferecem de acordo com a lei. Então disse, quem é que disse? Aqui é Jesus dizendo, então disse, eis aqui venho. Jesus está dizendo, se aqueles sacrifícios do Velho Testamento não serviram, então eu estou aqui para fazer o sacrifício perfeito. É Jesus que está dizendo isso. Então aqui venho. Vem para quê? Para que ele vem? Para fazer, ó Deus, o quê? A tua vontade, porque os homens não conseguiram satisfazer a vontade de Deus. Então Jesus veio para fazer a vontade, ele é um imaculado, o Cordeiro perfeito. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Que primeiro que era para tirar? Os rituais de sacrifício do Velho Testamento. Tira isso fora, para colocar agora o segundo. Qual? O sacrifício dele mesmo, o sacrifício do Senhor Jesus. Saía a velha aliança, entrava a nova aliança. Versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez, e cessou, e assim todo sacerdote aparece cada dia, porque eles continuaram fazendo isso, porque não creram em Jesus, continuaram fazendo aquele sacrifício, até quando? Até o ano 70, quando Deus deu um jeito de parar o sacrifício. Como que Deus deu um jeito de parar o sacrifício? No ano 70, o templo no qual eles ofereciam o sacrifício foi destruído. Parar, cessou o sacrifício? Não tem. O sacrifício tinha que ser feito no templo. E até hoje eles estão lá sem possibilidade de oferecer sacrifício. E cumpriu-se, então, o que Jesus disse. Então, assim todo sacerdote aparece a cada dia, isso naquela época, né? Ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, falando de Jesus, este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra do Pai, à destra de Deus. Sentou no seu trono, mas não é o trono de Davi, não, hein? Ele está sentado no trono dele. Um dia ele vai voltar na terra e vai sentar na terra, no trono de Davi. Ele está lá, como rei que ele é, como Deus, como Senhor. Mas um dia ele há de voltar e há de reinar. Então, ainda temos aí o versículo 14, que nos diz assim: porque com uma só oferta, Jesus com um só sacrifício, o que ele fez? Aperfeiçoou para sempre os que são santificados, ou estão sendo santificados. E o verso 18 diz assim: ora, onde há remissão, ou seja, onde há pagamento pelos pecados, o que não há mais? Não há mais oferta pelo pecado. Se ele pagou tudo, não há necessidade de ficar fazendo sacrifício pelos nossos pecados, porque o sacrifício dele foi perfeito. Se nós quisermos fazer sacrifício pelos nossos pecados, nós estamos blasfemando, nós estamos dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente para pagar pelos nossos pecados. Portanto, meus irmãos, nem mesmo sendo que as coisas eram dessa forma, e os hebreus tinham escutado sobre isso, e agora estavam sendo mais esclarecidos ainda a respeito disso, se as coisas eram desse jeito, então nem mesmo a perseguição deveria fazer com que eles temessem em deixar o judaísmo, deixar a velha religiosidade e vir para Cristo. Eles deveriam permanecer. Eles não deveriam se envergonhar da fé que eles tinham em Jesus Cristo. E voltando para Hebreus 13, no versículo 13,
O texto ali nos diz que, ao contrário de retroceder, ao contrário de voltar atrás, aqueles crentes deveriam lembrar que Jesus, da mesma forma como eles estavam sendo rejeitados e perseguidos, Jesus foi rejeitado também pelo sistema religioso. E por isso, eles deveriam deixar o arraial. O que é isso, deixar o arraial? Se preciso for, deixem a sociedade, saiam do meio das pessoas, confessem o nome de Cristo, custe o que custar, ainda que custe para vocês a vergonha, o desprezo, abandonem o arraial, saiam do meio dessa gente, não dê confiança para elas não, mas vale a sua fé do que o amor do mundo. Se for necessário, saiam. Então eles estão sendo ensinados assim, deveriam deixar o acampamento e deveriam estar dispostos a sofrer desonra, a mesma desonra que Jesus sofreu. Vamos ler esse versículo 13. Ele nos diz assim: saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando a sua desonra, o vitupério, levando a sua vergonha. Vamos sair ao encontro de Jesus. Vamos estar com Jesus. Vamos nos identificar com Jesus. Não nos identificar com o mundo, com aquilo que o mundo diz que é certo ou errado. Não, é o que a palavra diz que é o certo, que é errado, que vale para nós. O padrão que temos é o padrão do Senhor, então não vamos desistir, ainda que eles nos matem. Não apenas nos belisquem, não apenas fechem a cara para nós, não apenas deem risada de nós, mas ainda que seja pior do que isso também já é difícil. Nós não gostamos de ser desprezados, rejeitados, mas não vamos abrir mão da nossa fé por causa das angústias, das aflições. Meus irmãos, nós não precisamos fazer caso do amor do mundo. Não precisamos fazer caso do amor do mundo, e nós não podemos de forma alguma negar a Cristo para sermos aceitos pelo mundo. 1 João 2,15 nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está preferindo o amor do mundo? Significa que você não está se satisfazendo com o amor do Pai. Você não entendeu o amor do Pai. Você não entendeu que por causa do amor de Deus, vale a pena ser fiel até a morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja condenado, não pereça, mas tenha a vida eterna. E devemos crer nisso, meus irmãos, porque nós temos uma esperança que o mundo não tem. Conforme o verso 14, nós temos uma esperança superior. Leia comigo o verso 14. Por que nós devemos sair levando a vergonha de Cristo conosco, sair para fora da sociedade, largar esse povo de lado? Porque não temos aqui cidade permanente, mas nós fazemos o quê? Buscamos a futura. Somos forasteiros e peregrinos. Na nossa jornada de santificação, de santidade, nós sabemos por que nós nos separamos do pecado. Porque nós caminhamos para a cidade permanente. E se esta é então a nossa verdade, nós não devemos temer o que isso possa nos custar. É o que nos diz o versículo 15. Versículo 15 nos diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, o que mesmo? Sacrifícios. Se nos custe alguma coisa, vamos pagar o preço. Sacrifícios de louvor, isto é, de frutos que confessam o seu nome, de frutos que não abram mão da fé em Jesus. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Nós cantamos isso e devemos entender, quando nós estivermos cantando isso, o que isso significa, e o texto está nos levando para compreender isso e viver no dia a dia esta verdade, e nós recebemos poder para isso. Atos 1,8 nos diz assim: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, para que vocês sejam minhas testemunhas. E testemunhas ali em Atos 1,8 é a palavra mártir, da onde vem a nossa palavra mártir. Ou seja, aqueles que estão dispostos a morrer por causa do seu testemunho, a morrer por causa da sua fé. Lábios que confessam que creem em Jesus e andam com Jesus, ainda que lhe custe a própria vida, meus irmãos. E como evidência de que aquilo que nós confessamos com os nossos lábios é de fato a verdade dos nossos corações, o versículo 16, conforme esse versículo 16, o crente, como que ele vive nessa jornada? O crente, ele vive, meus irmãos, na prática do bem, ele vive na prática da mútua cooperação, ou seja, da comunicação a respeito das necessidades de um dos outros, na disposição de cooperar uns com os outros. Ele vive fazendo bem
pois o texto vai nos dizer que é disto que Deus se agrada. Essa é a verdadeira religião. Fazer o bem, cuidar dos órfãos e das viúvas e viver realmente na prática daquilo que são as boas obras para as quais o Senhor preparou para que nós andássemos nessas práticas. Versículo 16, não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, do benefício mútuo, né? Em outras traduções, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E com a finalidade de que isso seja a nossa verdade, seja verdadeiramente o que nós vivemos, o versículo 17 nos exorta a quê? O versículo 17, presta atenção, ele nos exorta a sermos obedientes ao quê ou a quem? Aos servos do Senhor, aos guias, aos pastores, aqueles que nos chamam para andar conforme a palavra de Deus. Se eles não estão nos ensinando a palavra de Deus, não ouçam. Mas se eles estão pregando para vocês a palavra de Deus, não arruma desculpa para viver no pecado. Não, ele está exagerando. Não, volte para a palavra e dê ouvidos àquilo que ele está. Fica cochilando no culto, não. Fica dormindo como se não quer nada, não, né? Presta atenção. Abra o seu coração para que o Senhor fale com você e deixe ser admoestado. Presta atenção naquilo que eles estão pregando. Versículo 17, é o último versículo, nos diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então o pastor não pode fechar os olhos para aquilo que vocês estão fazendo. Se ele está vendo que vocês estão fazendo coisa errada, vai ser cobrado deles, com muito amor, com muito tato, mas ele tem que chamar a atenção, ele tem que dizer, senão ele não serve para nada. Senão ele está aí querendo o quê? Está querendo que vocês gostem dele. Simplesmente bajulando vocês com palavras bonitas aqui, para que vocês agradem ele, ele vai ficar numa boa. Não, ainda que ele tome paulada, se ele é de Deus. Vocês já viram ovelha dando cabeçada em pastor? Tem muita ovelha que dá cabeçada marrenta, né? Ela vem e arrebenta com ele. Mas é isso, mas se ele é pastor, ele vai suportar e vai continuar falando o que deve falar, com amor, com respeito, com consideração. Ele não é dono das almas, dono de ninguém, mas ele vai continuar dizendo: arrependa-se, o que você está fazendo é errado, como é que está a sua vida moral, a sua vida financeira, sua vida emocional, seus relacionamentos, como é que você está vivendo? Você está pagando as suas contas? O que você está fazendo da sua vida? O que você está vivendo glorifica o seu Deus? Você está demonstrando que você está caminhando para uma cidade santa? Está santificando a si mesmo? Quem é você que diz que é crente? A sua boca confessa uma verdade ou a sua boca está sendo um mau testemunho? Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: se isso é ser crente, eu estou muito melhor que essa gente. Eu não quero saber desse povo, não. Então, nós precisamos de ser chamados à atenção. Não estou dizendo que nós não estamos vivendo bem. Não estou dizendo isso, não. Mas estou dizendo que se porventura, em algum momento, a nossa atenção vier a ser chamada, a palavra de Deus falar conosco e mostrar que estamos precisando de mudar, vamos ficar aborrecidos com isso, não, enojados, não podemos enojar da palavra, vamos dar ouvido àquilo que cabe para nós e pedir o Espírito de Deus que nos ajude, porque senão a gente fica só dizendo: isso é para o fulano, isso é para o Beltrano, o cicrano devia estar aqui, né? Meu marido tinha que estar aqui, minha esposa tinha que estar aqui. Não, para com isso, rapaz, olha para você mesmo, e se cabe em você, tome para você e peça a misericórdia de Deus para a sua vida. Concluindo, meus irmãos, devemos ser submissos aos pastores, para que eles não venham prestar contas de nossas vidas gemendo. Então, devemos tomar cuidado para que a nossa desobediência, se estamos sendo desobedientes como ovelhas, a nossa desobediência, a nossa negligência, a nossa incredulidade não venha tornar a vida dos pastores difíceis, a vida difícil. Porque o texto nos diz que isso não é proveitoso. O versículo 17 diz isso, finalzinho, porque se isso acontecer, isso não vai ser útil para vocês. É uma outra forma de dizer: isso vai terminar mal. E você vai se dar mal com isso. E se você está desobedecendo e o que ele está falando é coerente com as Escrituras, você, quando entrou no Evangelho, você ouviu a palavra. Você sabia no que você estava entrando, ninguém te enganou. Ninguém chamou você para dizer que a coisa ia ser mansinha, você podia fazer tudo o que você queria. Não, você ouviu toda a palavra. E quando você creu, Jesus passou a ser o seu Senhor. Você não é mais dono de você mesmo, caso contrário, você não creu. Não é? Então, tome cuidado para que não torne difícil a vida do pastor. Isso não vai ser proveitoso para você. É trabalho do pastor o quê? Aconselhar, incentivar, exortar, dentre outras coisas, meus irmãos. Fazer isso
Como evidência de quê? Ele deve fazer isso como prova de quê? Como prova de que ele está velando pelas almas dos crentes, sabendo que um dia ele irá prestar conta disso. Se o seu pastor não está fazendo isso, ele é um mau pastor. Ele não está cuidando de você. Se ele passa por você na rua e vê você fazendo qualquer coisa, ou às vezes você não está vindo na igreja, ele não te pergunta, não estou vendo você lá, o que está acontecendo? É sinal que ele não está importando com a sua alma, com a sua vida. Ele está dando dízimo, está bom. Não vou me incomodar com ele, não. Se não está dando dízimo, ele vai falar também, por que você não está dando dízimo? Tem que falar, porque está na Bíblia. O dízimo é bíblico. Então ele vai te incomodar nisso também. Não é porque ele precisa, não. E eu não preciso mesmo. Muito embora eu seja sustentado por essa igreja, mas não estou pedindo esmola para nenhum crente aqui, não. Não estou pedindo para ninguém me dar nada, não. É lógico que se o pastor, a Bíblia diz que aquele que prega o Evangelho vive do Evangelho, dentro de uma certa medida que a própria igreja determinou que seja o salário do pastor. Mas não é por isso que ele fala que os crentes têm que dar dízimo, não. Eles falam que tem que dar dízimo, tem que dar dízimo para o pastor, não. Está dando dízimo para sustento do trabalho de Deus. Agora tem gente que está nem aí para o trabalho de Deus. Está nem aí quem paga as contas, se está devendo, se não está devendo, qual é o projeto, qual é os missionários que estão sem sustento. Eles não estão nem aí para nada. Nós temos aqui missionários que a igreja sustenta. Temos uma congregação que a igreja apoia. E não estamos precisando de aumentar. Damos R$200. O que é isso? Lógico que não é só disso que eles vivem, né? Mas precisamos de aumentar para a maioria dos nossos missionários aqui. Mas para ter condição para isso, nós precisamos da fidelidade dos crentes. Então o pastor vai tocar nesse aspecto também, porque é trabalho dele. Agora, meus irmãos, ele vai prestar conta. Agora, concluindo, será que isso que nós falamos aqui nessa noite, será que essas coisas são verdades práticas? Que assim como elas serviram para nortear a fé daqueles nossos irmãos hebreus no passado, será que essas coisas também têm valor prático para as nossas vidas? E será que elas encontram lugar em nossas vidas? Como é que nós vamos sair daqui nessa noite depois de ouvir essas coisas? Vamos sair dizendo, não volto mais. Eu vou dizer uma coisa para você, se é o seu caso, vou dizer para você em alto e bom som, azar seu. Deus não precisa de você. Não estou mandando ninguém embora, nem brigando com ninguém, mas é a verdade. O Jesus falou isso para Pedro, não foi? Todo mundo foi embora porque o discurso de Jesus foi duro. E Jesus disse para os discípulos que só ficaram eles. Vocês não querem ir embora também, não? E Pedro virou para Jesus, Senhor, eu não sou bobo não, rapaz. Para onde que nós vamos? Não tem outra saída. Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Agora, se o pastor não está pregando a palavra, aí você tem todo o direito de dizer, irmãos, nós temos que botar esse cara para fora e arrumar um outro pastor aí. Porque o negócio não é desse jeito que ele está falando, não. É o exagero demais dele. Está exagerando. Mas está com vocês a palavra. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que não seja o nosso querer, mas seja o querer de Deus revelado pelo Espírito Santo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai eterno, nós bendizemos a Ti, ó Deus, agradecemos ao Senhor pelos nossos irmãos do passado, agradecemos ao Senhor pela fé que eles tiveram, porque lá no passado eles tiveram problemas na fé deles, e o problema que eles tiveram, Deus, levou o Teu servo a escrever essa carta. E essa carta também que se encaixa direitinho em nós que estamos aqui tantos anos depois, que também precisamos de ser exortados, fortalecidos e lembrar que nós temos uma esperança melhor do que o mundo, uma promessa maior do que as nossas expectativas por aqui e agora, e que não precisamos desanimar por causa das dificuldades. Sabemos para onde estamos indo e chegará aquele grande dia, o glorioso dia de estarmos na Sua presença. Que o Senhor guarde a todos nós e nos fortaleça para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.